Queridos, glória a Deus. Quem quer ir além das expectativas em 2023? Levanta a mão bem forte. Você acredita que é possível ir além das expectativas em 2023? É uma pergunta que eu faço ao teu coração. Começa o ano e a gente muitas vezes quer entender qual é a melhor maneira de começar esse ano. Então nós vamos começar esse ano da melhor maneira possível, que é na presença de Deus, entendendo da parte de Deus direcionamentos que vêm da sua palavra para as nossas vidas, para que possamos ter a esperança de que o ano de 2023 possa ser um ano onde nós poderemos ir além das expectativas. O que é expectativa? Expectativa é aquilo que nós esperamos, é um alvo estabelecido, é um entendimento que nós temos de situações que nós ansiamos ver acontecendo, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida espiritual. Todos nós temos expectativas, e eu quero pensar com você nessa noite que é possível ir além das expectativas, olhando para a vida de uma pessoa especificamente na palavra de Deus. Deus falou muito comigo na vida dessa pessoa, e eu quero compartilhar com você o que Deus ministrou no meu coração, que está lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10 em diante. Lucas capítulo 13, versículo 10. Esse texto fala de uma mulher que tinha um problema físico. Podemos dizer que era uma enfermidade, uma doença. Podemos dizer que era uma imperfeição física. O fato é que essa mulher tinha um problema grave, né? Não era um problema qualquer. E através da vida dessa mulher nós vamos entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Lucas 13, capítulo 10, Lucas capítulo 13, versículo 10, diz assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, que havia 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Só até aí. Irmãos, então Jesus estava numa sinagoga. Isso era num sábado. Ele estava ministrando a palavra. Ele estava ministrando, irmãos, os ensinamentos da palavra de Deus, as verdades espirituais do reino de Deus na palavra. E ali havia uma mulher, que era uma mulher que andava curvada. E esse andar curvado, irmãos, era mais ou menos assim, ó. A mulher, ela andava assim. A curva dela, ela era praticamente um L de cabeça para baixo. Então uma mulher que andava curvada, a coluna dela era torta ao extremo, de tal maneira que ela só andava olhando para baixo. E essa mulher estava lá, curvada, olhando para baixo, mas estava lá no lugar onde Jesus estava ministrando a palavra de Deus. E a vida dessa mulher me ensina que é possível a gente ir além das nossas expectativas. Quando eu olho para a vida dessa mulher, irmãos, eu vejo tanta coisa de Deus ali. Era uma pessoa, irmãos, que estava ali, não se fala o nome dela, não se fala da família dessa mulher, não se fala se ela tinha pai, mãe, não se fala nada disso, irmãos. Só se fala que ela estava ali, que ela tinha esse problema, que ela andava curvada, e que num determinado momento Jesus olhou para ela, chamou aquela mulher e a libertou da sua enfermidade, e aquela mulher saiu dali andando normalmente, como todos nós andamos. Eu pergunto: o que nós precisamos, se nós que estamos aqui hoje, Igreja Batista no Jardim Itatiaia,
Se nós queremos em 2023 irmos além das nossas expectativas, como essa mulher foi. Por que eu digo que ela foi além das expectativas, irmãos? Porque muitos ali não esperavam que aquela mulher saísse dali andando. Os seus amigos não esperavam, a sua família não esperava, os religiosos não esperavam, nem ela, acredito eu, talvez, esperava que ela fosse sair dali, irmãos, como ela saiu naquele dia. Então eu vejo assim, que tudo que aconteceu na vida dela fez com que ela fosse além das expectativas da sociedade, das expectativas dos seus amigos, das expectativas dos seus parentes, da sua própria expectativa pessoal sobre a sua vida. Então essa mulher, ela rompeu barreiras, ela rompeu limites, mas o que fez com que ela alcançasse isso? O fato é que ela alcançou isso porque ela era uma pessoa de fé. Se você quer ir além das expectativas em 2023, seja uma pessoa de fé. Seja uma pessoa de fé. E uma pessoa de fé, a exemplo dessa mulher, é uma pessoa que se abre para a oportunidade de endireitar as coisas da sua vida com Deus e em Deus. Se você quer ir além das expectativas com Deus em 2023, seja uma pessoa de fé que se abre para o propósito de endireitar a sua vida com Deus e em Deus. Aquela mulher tinha uma vida torta, a vida dela estava marcada por uma deficiência, por uma enfermidade, e ela tinha, irmãos, uma vida marcada por uma coluna que fazia com que ela andasse curvada. Em outras palavras, ela tinha uma vida torta por causa da sua coluna curvada. E eu fico pensando, irmãos, que o Senhor endireitou a vida daquela mulher, endireitou, irmãos, o corpo daquela mulher. Talvez você me pergunte, mas o que é endireitar, pastor? Nesse tempo de política, né? Endireitar não é trabalhar para que ela fosse mais propensa à direita, né? Como não existe endireitar nesse sentido, ou esquerdizar, também não existe. Não é esse o propósito. Endireitar aqui significa arrumar, consertar, tornar reto o que está torto, arrumar o que precisa ser arrumado, consertar o que precisa ser consertado, fazer com que aquilo que está errado fique certo. Ou seja, a coluna daquela mulher estava torta, ela estava com uma coluna na sua posição errada, e Jesus foi lá e endireitou as coisas na vida daquela mulher, para que ela pudesse viver algo diferente. O ponto de partida era endireitar a vida em Deus, endireitar a vida pelo poder de Deus, endireitar a vida pela ação de Deus. E se nós, irmãos, queremos começar bem o ano, nós temos que endireitar a nossa vida naquilo que precisa ser endireitado. Talvez a gente olhe para a vida da mulher e fale, mas pastor, eu não estou com a coluna torta. Mas talvez o que está torto na sua vida não é a coluna. Talvez você não tenha uma coluna torta, mas talvez você tenha outras coisas na sua vida que está torto. E se nós formos honestos, irmãos, honestos com a gente mesmo, se a gente olhar para dentro da nossa vida, a gente vai reconhecer que nem tudo na nossa vida está no prumo, nem tudo na nossa vida está reto como deveria estar, nem tudo na nossa vida está perfeitamente alinhado com a vontade de Deus, nem tudo na nossa vida está livre do erro, nem tudo na nossa vida está perfeitamente reto. E às vezes, irmãos, nós precisamos avaliar o que pode estar torto na nossa vida. Deus não quer que você viva refém de uma vida torta, como Deus também não queria que aquela mulher fosse refém daquela vida que estava torta. Deus não quer que você seja refém, irmão, de um casamento torto, que está curvado diante das brigas, das contendas, das discussões. Deus não quer que você viva refém de um casamento torto, onde você vive sendo vítima do seu egoísmo, onde você vive sendo vítima de problemas, de incompreensões. Deus não quer isso para a sua vida. Deus não quer que você seja vítima de uma vida financeira torta, aonde você vive curvado
diante daquela situação de gastar mais do que ganha. Vou repetir: onde você vive refém, de viver prostrado diante daquela postura, curvado diante daquela postura de gastar mais do que ganha. Será que as pessoas gastam mais do que ganham, irmãos? Será que existe isso no Brasil? Chega ao final do mês, cadê o dinheiro? Já foi. Será que muita gente em 2022 viveu uma vida torta, porque viveu uma vida curvada diante dessa postura de gastar mais do que ganha? Deus não quer que você viva refém de uma vida torta em relação à sua maneira de falar, uma vida que vive curvada diante de palavrões, uma vida que vive curvada diante de xingamentos, porque tem muito crente que tem uma vida curvada ao propósito de xingar, ao propósito de ofender, ao propósito de falar palavrão toda hora. De 5 palavras que a pessoa fala, 4 é palavrão e 1 é um xingamento. Então a pessoa está curvada a uma maneira errada de se comunicar, a uma maneira errada de falar. Deus não quer que você viva, irmão, uma vida torta, refém de uma postura curvada na sua vida espiritual, aonde você vive curvado, uma vida curvada diante de vícios, diante da devassidão do mundo, diante da imoralidade, diante de vícios do álcool, diante de vícios eletrônicos e outros vícios mais. Quantos crentes hoje vivem uma vida curvada, irmãos, ao mundo virtual, curvada ao vício do mundo virtual, curvada ao vício até mesmo da bebida dentro da igreja, irmãos? Tem crente que ainda está curvado diante dessas questões. Deus não quer que você viva uma vida curvada espiritualmente a um modelo de vida materialista, a um modelo de vida mundano, aonde você vive uma vida curvada diante do propósito de buscar felicidade, diante do propósito de buscar realização aqui, somente obtendo as riquezas dessa terra, somente obtendo as riquezas desse mundo. Mas a exemplo daquela mulher que andava curvada e não podia olhar para o céu, tem muitos crentes que não conseguem olhar para o céu e não conseguem ver mais as glórias do céu, não conseguem ver mais os valores do céu, e não conseguem encontrar nos valores do céu a verdadeira felicidade, a verdadeira paz, a verdadeira realização que somente os valores do céu oferecem para a nossa vida. Por quê? Porque a sua vida está curvada. A exemplo daquela mulher, irmãos, nós hoje, muitos estão vivendo uma vida curvada. Aquela mulher vivia uma vida curvada porque a sua coluna era torta, ela não conseguia andar e olhar para cima, porque a sua coluna era torta. Mas hoje tem muita gente que tem um espírito torto, que tem um caráter torto, que tem um coração torto na presença de Deus. E eu quero dizer para você, querido, se você começar o ano de 2023 sem endireitar as coisas na vida, o seu ano de 2023 vai ser uma repetição do que foi 2022, porque muitas coisas que você deixou de conquistar em 2022, por causa das coisas tortas da sua vida, você também não vai conquistar em 2023. O ponto de partida é endireitar as coisas com Deus e em Deus. Amém, igreja? Temos que endireitar, deixar o Senhor fazer a obra na nossa vida, pegar aquilo que está torto e colocar no lugar, pegar aquilo que está torto e endireitar, fazer com que aquilo fique reto na nossa vida. E o interessante é que quem fez foi o Senhor. Foi o Senhor. Quem é que vai endireitar as coisas na sua vida? Jesus. Amém? O que me chama a atenção aqui é que o texto diz que aquela mulher de maneira nenhuma ela conseguia se endireitar. Ou seja, na sua força, na sua capacidade, nos seus recursos humanos, ela não conseguia. Não tinha como, ela tinha tentado, mas ela não conseguia de nenhuma maneira endireitar-se. Mas só que Jesus endireitou o que estava torto.
Eu quero dizer para você que aquele mesmo Jesus que endireitou a vida daquela mulher, Ele está aqui hoje para endireitar você, para endireitar os seus caminhos, para endireitar a sua maneira de andar, para endireitar a sua maneira de pensar, porque muitas vezes os seus pensamentos estão tortos, os seus sentimentos estão tortos, e tudo começa aqui dentro, irmão. Um sentimento torto gera um pensamento torto, que vai gerar uma atitude torta, que lá na frente vai te levar para uma direção que não será boa para você. Quer começar 2023 com a esperança de ir além das expectativas? Se abra para endireitar as coisas com Deus e em Deus. Se abra. Quem quer endireitar você é Jesus. Quem quer mexer na sua vida é Jesus. Quem quer tocar na sua vida, naquelas áreas que estão precisando serem mudadas, transformadas, aprumadas pelo poder de Deus, é Jesus. Porque diz a palavra do Senhor que o Senhor Jesus tocou naquela mulher. E aonde Jesus toca, aquilo que é tocado não pode continuar da mesma maneira. Porque aonde Ele toca, tem cura, tem mudança, tem transformação. Mas você precisa se deixar ser tocado pelo Senhor. Jesus, Ele quer endireitar coisas na sua vida. Ele não quer que você viva refém de uma vida torta, na sua vida profissional, curvado diante de situações onde você vive participando de esquemas para ganhar dinheiro fácil. Quantos profissionais hoje perdem a dignidade, a honra, porque muitas vezes dentro do seu ambiente de trabalho ou dentro da sua profissão existe uma maneira de se fazer esquemas financeiros para ganhar dinheiro com facilidade. E é ali que muitas vezes a pessoa acaba caindo na tentação e se perdendo em relação à vontade de Deus. Irmãos, eu já trabalhei 28 anos como gerente de banco. Eu conheço microempresário, empresário, mega empresário. Eu conheço muita gente. Eu já vi empresário que tem 1.300 empregados. Eu não vou dizer quem é para não virar fofoca. Mas um empresário uma vez falou: eu direi o seguinte: eu tenho 13 lojas em Campo Grande, 1.300 e não sei quantos funcionários, e eu sei quem me rouba. Eu sei quais são os funcionários que me roubam. E às vezes eu tenho que ver que eles estão me roubando e deixar ele ali um tempo ainda, para ver se ele toma jeito, para ver se ele para, né? Porque eu ainda preciso daquela pessoa ali. Às vezes ele me rouba, mas ele é um bom funcionário naquilo que ele faz. E eu tenho funcionário que não me rouba, mas não é tão bom quanto o que me rouba. Aí ele fala: eu fico numa saia justa, porque eu não sei se eu mando embora o que rouba ou o que não rouba. Mas ele falou: as pessoas se enganam se elas acham que a gente não vê. Irmãos, se uma pessoa, um empresário, ele tem mecanismos para acompanhar o que os empregados dele faz, você acha que Deus não sabe o que você faz? Você acha que Deus não sabe o que você faz na calada da noite? Você acha que Deus não sabe o que você faz na hora que ninguém está te vendo? Irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos nos acostumar a viver com coisas tortas na nossa vida. Aquela mulher, ela estava 18 anos curvada, 18 anos vivendo aquela vida curvada, e chegou um momento em que Jesus olhou para ela e disse: acabou, eu vou remover da sua vida essa situação que tem feito você viver uma vida torta, uma vida sem graça, uma vida sem felicidade, uma vida sem alegria. Porque você imagina uma pessoa 18 anos andando curvado, assim, vai para o mercado, vai assim, vai para a igreja, vai assim, aonde tem que ir, a pessoa só anda desse jeito, curvada. Imagina que isso, irmãos, tirou daquela mulher a sua autoestima, tirou daquela mulher talvez o seu sentimento de se sentir amada pelas outras pessoas, ou até mesmo por um homem.
Qual é um homem que vai se casar com uma mulher curvada? Quantas coisas aquela mulher perdeu, talvez, na vida, quantas oportunidades foram embora, por quê? Por causa daquela situação da sua vida, por causa daquela situação em que fazia com que ela andasse como uma pessoa que estava com a vida torta. E às vezes aquilo que está torto na vida da gente é o que está trazendo fracasso na vida da gente. Uma coluna torta, um caráter torto, um coração torto, um pensamento torto, um modelo de vida torto, isso vai trazer prejuízos para você, isso vai trazer problemas para você, isso vai trazer tristeza na tua vida e na vida de outras pessoas. Então, se você quer começar 2023 com a perspectiva de que pode ser melhor do que 2022, você tem que deixar Deus endireitar o que está torto. O que está torto na sua vida tem que ser endireitado. Aí sim as coisas vão começar a fluir na sua vida. Em que momento que a coluna daquela mulher começou a ir para a posição normal? Em que momento a vida daquela mulher começou a deixar de ser torta para aprumar? Em que momento o Senhor começou a endireitar a vida daquela mulher? No momento que aquela mulher começou a ouvir a voz de Jesus, no momento em que aquela mulher deixou tudo de lado para ouvir Jesus, para ouvir as palavras de Jesus, para ouvir os direcionamentos que vinham de Jesus, porque diz o texto, irmãos, que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus, chamou e lhe disse: mulher, estás livre. Em outras palavras, Jesus olhou para aquela mulher e a chamou. Cabia àquela mulher dizer: eu vou aceitar ou não esse convite. Cabia àquela mulher dizer: eu vou atender ou não o que o Senhor Jesus está pedindo para mim. Cabia àquela mulher dizer sim ou não para Jesus. Aqui nessa noite, cabe a você dizer sim ou não para Jesus, porque Ele não vai forçar você a nada. Sabia que você tem livre-arbítrio? E dentro do seu livre-arbítrio nem Deus opera, senão não seria livre-arbítrio. Então você tem a capacidade de decidir, você tem a capacidade de dizer sim ou de dizer não. Você tem a capacidade de dizer sim, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Ou você tem a capacidade de dizer não, Senhor, eu não vou fazer o que o Senhor quer. Aquela mulher, a partir do momento que ela começou a ouvir, a partir do momento que ela começou a obedecer, a partir do momento que ela começou a atender os direcionamentos de Jesus, a cura, o milagre, o endireitamento que o Senhor queria fazer na vida dela começou a acontecer. O que eu quero dizer para você nessa noite? Que na obediência tem endireitamento de Deus para a tua vida. Amém? Amém, irmãos? Na sua obediência as coisas vão começar a acontecer em teu favor. Na sua capacidade de ouvir e de atender a Deus, as coisas vão começar a se ajustar para você. O problema é que tem gente rebelde. O problema é que tem gente que quer que as coisas aconteçam sem fazer a vontade de Deus, sem se comprometer com o Senhor. E não é assim que Deus trabalha, irmãos. Antes do endireitamento, antes da coluna ficar boa, antes do Senhor fazer a obra na vida daquela mulher, ela teve que ouvir a palavra, ela teve que atender a palavra, ela teve que se submeter à palavra de Deus. O que Deus está pedindo para você nessa noite, e você continua ainda dizendo não para Ele? Qual é a situação em que você ainda continua se recusando a fazer o que Deus quer? Ai, pastor, eu quero um 2023 melhor do que foi 2022. Então comece a fazer as coisas diferentes do que você fez em 2022. Comece a obedecer ao Senhor, comece a atender aquilo que Deus pede de você. Deus, em 2023, irmãos, a partir de hoje, Deus entrega para você e para mim 365 dias para nós fazermos diferente e melhor tudo aquilo que nós fizemos em 2022. Amém?
São 365 dias que Deus está te dando para você se arrepender dos seus pecados, para você se comprometer com a vontade dEle, para você pedir perdão para quem você magoou, para você consertar os seus caminhos. Deus está te dando 365 dias novinhos para você fazer diferente e melhor do que você fez em 2022. Mas isso cabe a você, não a mim. É você que tem que fazer uso desses 365 dias. Se você quer ir além em 2023, você tem que ser uma pessoa de fé. Segundo, não se rendendo aos ditames e ao veredito da razão, mas crendo que é possível sim ir além pela fé. Amém? Fala para o seu irmão assim: entre a razão e a fé, fica com a fé. Fala assim: entre a razão e a fé, fica com a fé. Irmãos, nós somos seres racionais, né? E às vezes racionais até demais. A razão é essa parte da nossa vida, nossa consciência racional, que nos conduz, que nos dirige. E a razão muitas vezes ela pega você e põe você no banquinho e diz assim: esses são os recursos que você tem, essa é a capacidade que você tem, e você só pode ir até aqui. Daqui para cá você não pode ir. A razão, ela faz você ver até onde você pode ir. A razão, ela te mostra a realidade humana da sua vida em relação aos seus limites, baseada nos seus recursos, na capacidade que você tem para resolver os seus problemas. É assim que a razão age, porque a razão, ela trabalha com as possibilidades humanas. É assim que a razão trabalha. Eu me lembro de Jairo. A história de Jairo está lá em Marcos, capítulo 5, versículo 21. Jairo era um líder judeu de uma sinagoga, e ele estava com uma filha enferma, e ele deixou tudo, e ele foi atrás de Jesus. E ele encontra Jesus e diz: Senhor, minha filha está enferma, está quase à morte. O Senhor pode ir à minha casa, curar a minha filha? E Jesus diz: sim, eu vou com você. E Jesus começou a ir com Jairo em direção à sua casa. No meio do caminho, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, era uma mulher que tinha uma hemorragia, é como se fosse uma menstruação há 12 anos, né? Eu não sei como é que aquela mulher ficou viva, irmãos, 12 anos com aquele fluxo de sangue, mas a Bíblia diz que aquela mulher há 12 anos sofria com fluxo de sangue. E essa mulher chegou e tocou na orla do manto de Jesus, porque ela, no seu coração, na sua convicção de fé, ela tinha o seguinte entendimento: se eu tão somente tocar na orla do manto dele, serei curada. E ela é curada, todos param. Jesus para naquele momento, Jairo para também, aquela mulher é curada. De repente chegam os amigos de Jairo e dizem assim: não incomode mais o mestre, não incomode mais Jesus, porque a sua filha morreu. A sua filha que estava doente morreu. E naquele momento, irmão, Jesus olha para Jairo e diz: não temas, crê somente. Não temas, Jairo, crê somente. Mas já morreu, mas não temas, crê somente. Irmãos, naquele momento, quando o homem recebe essa notícia, os amigos vêm como a voz da razão. A razão que diz assim: não tem mais jeito, porque morreu. Se tivesse ainda só doente, tudo bem, mas morreu, então desiste, para com a sua caminhada, porque é a atitude mais sensata a se tomar. Então a razão, ela vem e diz para você assim: quando chega um problema na sua vida que você não pode resolver, a razão chega para você e diz: desiste, pare, não tem mais jeito. Só que a fé é diferente. Enquanto a razão diz para você parar e desistir, a fé diz para você: ainda há esperança de vitória. O pior aconteceu, mas ainda tem jeito. O pior aconteceu, mas ainda tudo pode ser mudado. Por quê? Porque a fé não trabalha com as possibilidades humanas,
a fé trabalha com as possibilidades divinas, enquanto que para mim e para você as coisas são limitadas, para Deus tudo é possível. Então naquele momento a voz de Jesus é a voz da fé, a voz dos seus amigos é a voz da razão. Para, desiste, cancela. A voz de Jesus vem e diz: não temas, crê somente, tem jeito ainda. Se você quer em 2023 ir além das expectativas, seja uma pessoa que tem coragem de andar pela fé e não pela razão. Porque se você, em 2023, presta atenção, o ano nem começou, hoje é o primeiro dia, você não sabe quantos problemas você vai enfrentar, mas se em 2023 aparecer um problema na tua frente, na tua casa, que está acima das suas forças, que está acima da tua capacidade de resolver, e você andar pela razão, sabe o que vai acontecer com você? Você vai parar e vai desistir. Mas se esse problema aparecer na tua vida, acima da tua capacidade, acima do teu poder, acima das suas condições, e você enfrentar esse problema crendo em Deus, você vai avançar, porque apesar de você não conseguir, você acredita que Deus vai conseguir por você. Você acredita que Deus poderá agir e fazer por você aquilo que você mesmo não pode mais fazer. Por que essa mulher foi além das expectativas? Porque Deus fez por ela o que ela não podia fazer. Ela não podia endireitar-se. Não é isso que o texto bíblico diz? Ela não podia endireitar-se, porém Jesus podia e a endireitou. Você não pode muitas coisas, mas Jesus pode fazer o que você não pode. Então aqueles que enfrentam com fé têm mais condição de ir além, de avançar, de ter experiências de vitórias que outros que andam pela razão não terão. Por quê? Porque não estão dependendo do sobrenatural de Deus. Quem crê que Deus pode fazer o impossível? Levanta a mão. Então, querido, viva isso que você acabou de declarar, levantando a sua mão. Creia nos impossíveis de Deus para a sua vida. Se você quer ir além das expectativas em 2023, seja uma pessoa de fé, que vive o evangelho integral de Jesus e não o evangelho parcial. Aquela mulher, irmãos, ela não estava vivendo um evangelho parcial, ela estava vivendo um evangelho integral, mesmo que ela não entendesse o que era evangelho naquele momento. Mas nós podemos ver na imagem daquela mulher a figura de um crente que vive o evangelho integral. Porque hoje nós vivemos em muitas igrejas um evangelho, irmãos, como que eu vou dizer? Compartimentado. Um evangelho onde existem ênfases específicas. Nesta igreja o evangelho é de cura, nesta igreja o evangelho é de prosperidade, nesta igreja o evangelho é de libertação, nesta igreja o evangelho é só para a salvação da alma. Irmãos, se Jesus estivesse hoje numa determinada igreja, como ele estava aqui nessa sinagoga, talvez as pessoas colocariam um banner: não percam Jesus, aquele que faz milagres, aquele que cura, traga os seus doentes, traga os seus oprimidos, porque o curandeiro de Deus está aqui. Talvez teria banner, carro de som passando nas ruas, mas não foi isso que aconteceu ali, irmãos. Diz a palavra de Deus que Jesus estava lá pregando a palavra de Deus. Não tinha nada nesse sentido. Jesus estava ali simplesmente cultuando o Pai e pregando a palavra de Deus. E aquela mulher não estava ali porque foi dito para ela que ela seria curada. Ela estava ali como se como todos os demais cultos em que ela costumava ir. Se Jesus não estivesse ali naquele dia, ela estaria ali também do mesmo jeito, porque ela estava vivendo um evangelho que cuida não somente do corpo, mas que cuida da alma.
Eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso alimentar a minha alma, eu preciso colocar a palavra de Deus dentro da minha alma, eu preciso trazer vida para a minha alma, através do meu relacionamento com o Senhor. Aquela mulher, irmãos, ela viveu a cura, mas ela não estava ali especificamente buscando isso, ela estava ali simplesmente adorando a Deus. O que eu quero dizer para você, querido, adore a Deus, sirva a Deus, sem o interesse de ser servido por Deus, e Deus te servirá. O Evangelho, irmãos, nos ensina que nós temos que servir a Deus independente do que Ele faça por nós, ou daquilo que Ele faça em favor das nossas vidas, resolvendo os nossos problemas. Nós temos que servir a Deus independente do que Ele está fazendo ou não pelos nossos problemas. Aquela mulher não foi ali para resolver o problema, ela foi ali para servir a Deus, só que ela saiu dali curada. Amém? Venha para o culto sempre com um pensamento: eu estou indo para servir a Deus, eu estou indo para colocar minha vida nas mãos de Deus, eu estou indo para fazer a vontade de Deus. E quem sabe, quando você sair do culto onde você foi para servir a Deus, você vai entrar doente, mas você vai sair curado em nome de Jesus. Amém? Porque o Evangelho integral é isso. É o Evangelho onde existe a cura, a libertação, onde a nossa alma ela é alimentada para que nós possamos ir ao encontro do Senhor na eternidade, entendendo que a graça de Deus nos dá essa condição. Mas em último lugar, irmãos, se queremos ir além das nossas expectativas em 2023, nós precisamos ser uma pessoa de fé que espera com paciência no Senhor, que espera com paciência no Senhor, crendo que Deus sabe a hora certa de fazer o milagre. Amém? Irmão, sabe quem tem o controle do tempo na nossa vida? Sabe quem sabe qual é a hora certa de fazer as coisas acontecerem na nossa vida? Jesus. Não é você. Ah, o Senhor podia fazer isso por mim hoje. Irmãos, não somos nós que determinamos. Quem escolhe o momento e a hora é o Senhor. É Ele que determina a hora das coisas acontecerem. E até lá, pastor, espera com paciência. Amém? Espera com paciência. Se o Senhor é que sabe a hora, se é Ele que tem o controle do tempo e sabe determinar como as coisas vão acontecer e quando elas vão acontecer, até isso acontecer nós temos que esperar com paciência. Muitas pessoas na Bíblia complicaram suas vidas porque não tiveram paciência. O filho pródigo, por exemplo, ele pediu a herança antes da hora. A herança já era dele. Ele poderia esperar o momento certo de receber a herança, da maneira certa, do jeito certo, quando o pai morresse. Só que ele, com o pai vivo, resolveu pedir a sua parte na herança, e ele não estava preparado, ele não tinha maturidade para lidar com a herança que ele recebeu. E porque ele não estava preparado, porque ele não esperou com paciência, ele complicou a sua vida, porque ele perdeu tudo o que ele recebeu. Quando você não está preparado para receber, você perde. Amém, igreja? Vou repetir. Quando você não está preparado para receber as coisas que Deus vai te dar, você acaba perdendo. A gente precisa de um tempo para receber o que Deus tem para entregar. Então nós temos que receber na hora certa. Eu poderia também falar de Sarai, ou Sara, esposa de Abraão. Deus prometeu que ela seria mãe de um filho em quem o Senhor cumpriria a promessa da descendência de Abraão. Só que ela achou que estava demorando muito, e falou para o seu marido: pega a minha serva, usa o ventre dela,
e através dela concede o nosso filho. Irmãos, Deus não precisava de nada disso. Deus não precisava de ajuda. O problema é quando nós queremos ajudar a Deus, pela nossa impaciência, nós acabamos errando. Até hoje no Oriente Médio, as pessoas estão colhendo o fruto da impaciência de Sara, porque a luta entre judeus e islâmicos é uma luta que vem atravessando séculos, e é a luta de Isaac contra Ismael, porque desses dois homens surgiram essas duas nações, por causa da impaciência de uma mulher, que não soube esperar Deus fazer o milagre. Então, quando a gente espera, a gente impede problemas na nossa vida e na vida de outras pessoas. Muitos venceram porque souberam esperar. Noé esperou 120 anos pelo dilúvio e veio. Abraão esperou Isaac e veio. Simeão esperou para morrer depois que ele visse o Messias, e Deus deu a ele essa graça, Deus deu a ele essa condição, mas ele esperou com paciência. Enquanto você estiver esperando, trabalhe na obra de Deus, espere orando, espere trabalhando, espere fazendo o que é certo, no seu casamento, no trabalho, no namoro, na família, na igreja, no trânsito. Espere o Senhor, mas espere fazendo o que é certo. Aquilo que você sabe fazer, você tem que fazer. Deus não vai fazer por você. Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Então, nessa noite, quem quer ir além das expectativas em 2023? Levanta a mão. Então vamos só recapitular. Se você quer ir além das expectativas em 2023, seja uma pessoa de fé se abrindo com o propósito de endireitar as coisas com Deus e em Deus. Se você quer ir além em 2023, seja uma pessoa de fé que não se rende ao veredito da razão, mas vive pela fé e não pela razão. Se você quer ir além das expectativas em 2023, sendo uma pessoa de fé, viva o Evangelho integral de Cristo, não o Evangelho parcial. Se você quer ir além em 2023, além das expectativas, sendo uma pessoa de fé, espere com paciência no Senhor, porque o Senhor sabe a hora certa de fazer o milagre. O tempo está com Deus, o momento certo de te abençoar é Ele que sabe. Ele vai fazer na hora certa, Ele não vai fazer na hora errada, Ele não vai fazer antes do tempo e nem depois do tempo, Ele vai fazer na hora exata em que você está preparado para receber, porque se Deus te der antes, você perde. Então Deus vai te dar na hora certa. Amém? Quem recebe essa palavra no seu coração? Dá para a gente começar bem 2023, irmãos? Então fique em pé nesse momento. Quero que você feche seus olhos. Eu vou estar orando